para os nossos avisos. Uma noite eu tive um sonho, nosso cantinho, 62 anos de estudo e trabalho. E a nossa programação de estudo e trabalho, ela com certeza vai merecer a nossa atenção. Terça-feira, 9 de agosto, conversando com Miguel, tia Cândida, com o tema Advertências Profundas. Hoje, sábado, tivemos a evangelização Maria Dolores com o Alcione e a Fátima, no Giló, nosso amigo, nosso irmão José Carlos, e daqui a pouquinho, ele, nosso irmão Alberto. Ele. Nosso grupo, por favor, sua atenção, hein? Redobramos os cuidados especiais de proteção contra a Covid e gripe. Por favor, ajude-nos. O nosso cantinho da saudade do dia de hoje vai para a tia Cândida, José Roberto e Adilson. A vocês, amigos queridos, o nosso carinho e a nossa gratidão. Bem, agora vamos chamar aqui nosso amigo, nosso irmão Alberto. Boa tarde, meus amigos. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Para estudar um pouquinho, mais um capítulo aí dos mensageiros, né? Hoje a gente está com o capítulo 21, Espíritos Dementados. Para a gente contextualizar, né, a lição de hoje, a gente viu que o André Luiz Vicente e o Aniceto, após uma longa caminhada pelo umbral, eles chegaram lá no Posto de Socorro, Campo da Paz. O Posto de Socorro tem parece um castelo, né, medieval, e eles são recebidos por Alfredo, que é o administrador do posto, e sua esposa Ismael, né? E no momento, né, eles estão se dirigindo a um trabalho de assistência e oração, acompanhados por Alfredo, né, já que eles não vão poder prosseguir viagem por causa da tempestade magnética, formada pelos pensamentos das pessoas aflitas com o advento da Segunda Guerra Mundial que está acontecendo, né? Então eles não vão conseguir prosseguir viagem, e aí eles vão aproveitar para aprender um pouco lá dos trabalhos, lá, aprender e participar, né? Aprender trabalhando, né? Lá no Posto de Socorro, Campo da Paz. Então o Alfredo convida, tem um trabalho aqui de prece, e acho que vocês vão ser muito úteis e vão aprender bastante sobre o tema. Eles começam a se encaminhar para lá. A gente viu nesses capítulos anteriores que eles descobrem a questão do sopro, né? Uma coisa que o André Luiz não sabia, o passe do sopro. Depois a gente passou pelas defesas contra o mal, né? E a gente viu que o castelo é bastante fortificado para se defender contra os ataques daqueles que querem acabar com o trabalho. E eles estão indo lá para um trabalho de oração, quando eles se dão, quando André Luiz vê que inúmeros servidores, né, que acompanhavam eles até ao local, movimentavam, ele vê inúmeros servidores, né, e movimentavam-se carregadores sem conta, conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa. Então, mais ou menos como essa imagem aqui, né? Ele fala que estavam transportando uma galeota, né? Quando você procurar no dicionário galeota, uma das definições é um carrinho parecido com esse aqui. As pessoas vão colocando as coisas e vão levando. Então ele fala que tinha inúmeros, tinha muita gente levando mercadoria para um lado e para o outro, comida, remédio, sopa, muita gente. E ele notou que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues. Para que estavam levando essa comida toda? Né? Para esse pessoal aí. Estavam internados, né? Residindo nesses albergues aí. Né? Ele dizia que essas pessoas tinham os olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Ou seja, era muito vasto os albergues, era muito albergue, muita gente lá no albergue. E pessoas, são esses dementes que falam, né, espíritos dementados, pessoas que fora da realidade espiritual naquele momento, e que tinham muito mais gente ajudando e levando medicamento e comida para esse pessoal. Os doentes, aí o Alfredo fala, esses doentes aqui temos nossos olhos, né? O pessoal parecia fora do ar, no mundo da lua, como a gente fala, né?
estão em melhores condições agora, né? Já estiveram em piores condições. No próximo capítulo, aqueles que dormem, se não me engano, a gente vai ver a situação que eles estavam antes, né? Quase que em coma, né? Estavam em coma, dormindo, sem acordar. E agora eles já tinham acordado e já se conseguia conversar com eles, né? Já se locomovem, e muitos deles já conversam, apesar do desequilíbrio das palavras e pensamentos. Então, apesar de eles estarem parecendo que estão voando, no mundo da lua, estão muito melhor do que estavam antes, né? Então não progressa. Mas o que me chamou a atenção nessa primeira parte aí foi exatamente aquela questão, a visualização, né? A gente vendo várias pessoas trabalhando, sem conta, carregando tudo para o lado todo, e os outros que nem se dão conta do trabalho que está sendo realizado em prol deles, né? Estão lá perdidos, cada um no seu mundo, né? E quando a gente traz isso para a nossa realidade, né, é uma coisa que acontece bastante, né? E às vezes a gente se enquadra nessa questão aí. Às vezes a gente não tem ideia de como as nossas ações, as consequências das nossas ações vão impactar nas pessoas que estão à nossa volta. A gente não tem ideia. A gente é rebelde, fala que a vida é nossa, quem manda na minha vida sou eu. Mas quando a conta chega, quando a gente fala, né, a gente não tem ideia como isso vai impactar as outras pessoas. Eles ali, aí isso me chamou a atenção, porque eles não têm ideia nenhuma do serviço todo que está sendo movimentado ali para eles. Estão perdidos, cada um no seu mundo particular. Né? E tem uma historinha que eu vivi essa semana que é bem nesse sentido aí. Era uma vez um rapaz, né, que muito teimoso camarada, não gostava de ir médico, não gostava de ir se tratar, fazer tratamento de saúde, ele botava uma ideia na cabeça, era aquela ideia, e ele não gostava de conselho, não gostava de ponderação, não gostava que falasse nada para ele. A cabeça dele começou a doer, começou a ter dor de cabeças, né, que vinham, passavam, até que chegou um momento que não dava mais, dava vontade de tanta dor de cabeça. E aí ele procurou o médico. Olha, não tem, está atrapalhando o meu trabalho, né? Vou lá no médico ver o que se trata. Chegou no médico, era pressão alta. Né? Mas, você está com pressão alta. Muita gente tem pressão alta, né? Isso aí é fácil da gente controlar, isso é uma coisa que você vai ter para a sua vida inteira, mas é fácil de controlar. Vou te passar o remédio, você vai tomar o seu remédio, sempre vai ter que tomar remédio agora, e você vai ter que vir aqui de tempos em tempos para poder a gente, né, verificando como é que está a pressão, você tem que trocar o remédio e tudo mais. Tá ok? Tá ok. Ok. Foi para casa, né? E não estava sentindo mais dor, começou o tratamento? Não. Sim, né? Ficar tomando remédio todo dia? Chato. Não tem porquê. Eu vou ficar tomando remédio sem estar sentindo nada? A ideia até que não é errado, né? Tomar esse remédio sem estar sentindo nada é errado. Mas ele tem um problema. Então tomar um remédio é para o tratamento, né? Então ele pegou a ideia certa e usou da maneira errada. Então tá bom, não tomava remédio. Sentia dor de cabeça, ia lá, pegava, tomava o remédio da pressão, a dor sumia, pronto. E nisso ele ficou anos e anos, o remédio acabou. Não tem remédio, tem que ir no médico. Não vou no médico não. Vai na vizinha, ia na vizinha, você tem pressão alta, né? Não tem remédio aí? Pode me prestar que eu estou com dor de cabeça. Pegava o remédio da vizinha, tomava, passava, e assim ele foi. Anos e anos fazendo isso, anos e anos. E a esposa dizendo, você tem que ir no médico, você tem que fazer o acompanhamento. E ele, teimoso, né? Teimoso, não, pô, decido, né? O prejudicado sou eu, mas então, não se mete não. Mas a conta chega. Um dia a conta chega. Depois de muito tempo, o que aconteceu? Ele desmaia dentro de casa. Sozinho, a esposa estava no trabalho, o filho na faculdade, né? Começam a ligar para ele, ele não atende, pede para o vizinho dar uma olhada, o vizinho vai ver que está deitado no chão da sala, desmaiou, né? E olha só a comoção que ele já causou, o impacto que ele causou na vida dos vizinhos, o impacto que ele vai causar na vida da esposa que está trabalhando, vai ter que sair de lá correndo, o filho vai sair de lá correndo para atender, olha o impacto que ele causou na vida de todo mundo. E aí ele é levado para o hospital. Quando chega no hospital, é detectado que ele está com hemorragia no cérebro, tem um AVC, está com hemorragia cerebral. Fica muito mal, vai para o CTI, fica um tempão no CTI. E chega um momento que o médico chega para a esposa e fala, olha, ele está correndo um risco muito sério de morte, né? Mas há uma chance dele sobreviver.
Mas se ele sobreviver, ele não vai ser mais a mesma pessoa que ele era. Vai ter sequela. E aí, meu amigo, ele não conseguiu resistir e acabou falecendo. Depois, conversando com o filho dele, o filho dele falou, olha, a gente até está um pouco mais resignado por essa questão da sequela que ele teve. Ele era uma pessoa muito ativa, né? Andava para tudo quanto é lado. Imagina ele deitado numa cama, ficando dependente da gente para tudo. E aí a gente pode lembrar, no caso dele, no caso de uma pessoa que não tem, ainda não alcançou uma consciência de olhar para o outro e ver que poderia ter evitado aquilo tudo, aquele impacto todo na vida da outra pessoa, se ele tivesse tomado as providências, né? Isso tudo poderia ter sido evitado. Se ele tiver a consciência, vai doer. Nós aqui que gastamos já essa consciência, a gente perceber que fez esse tipo de coisa, imagina a dor que vai ser para a gente e sentir que a gente está impactando a vida dos outros, da nossa família, das pessoas que nos amam, porque a gente foi previdente, porque a gente não tomou as devidas precauções. Como isso vai doer na nossa consciência, né? Vai ser terrível. Eu estava estudando isso no carro e... No carro? No carro. Dirigindo? Na hora. Eu estava estudando no carro, indo para o trabalho, aproveitando o tempinho, né, estudando, e aí, quando eu cheguei nessa parte aí de falar de vai dar trabalho para os outros, na questão não é dar trabalho para os outros, não é. Esse caso, esse pessoal aqui que está ajudando, você vai falar, está dando trabalho para eles, eles estão ali com uma boa vontade, né? É uma terapia para eles, poder ter a oportunidade de ajudar. A questão não é essa, a questão é você saber que poderia ter evitado isso tudo se você tivesse tomado as devidas providências, né? As coisas já acontecem, quando a gente segue tudo certinho, né? A gente vai seguindo, faz tratamento, a gente faz tudo por onde, as coisas acontecem, né? E a gente acaba tendo que depender das outras pessoas, é normal. Imagina se você não faz por onde. Imagina se você não tem essa consciência, né, que devia ter feito e não fez, e aí está causando esse impacto todo. Como você não fez? É terrível. Mas aí eu estava no carro, pensando nessas coisas, aí teve uma vozinha falando, quem está pedindo para alguém tomar conta de mim? Quem está pedindo para alguém me ajudar? Não estou pedindo para ninguém me ajudar. Eu não quero que ninguém me ajude. E a gente vê pessoas falando isso. Tem um outro caso. Não preciso de ajuda. Exatamente, mais antigo, era bravata, né? Uma pessoa que morava sozinha, tinha um problema, não podia comer gordura. Não sei se era gordura no fundo, mas ele não podia comer gordura. Chegou, e as pessoas falaram, cuidado, você não pode comer gordura, você vai passar mal. E aí, num churrasco, ele lá, mandando brasa, na gordura, e comendo. E as pessoas, não faz isso, cara, você sabe que não pode. Aí o camarada ficou uma fera. Ninguém paga meus boletos. Quem manda na minha vida sou eu. No dia que eu tiver que morrer, eu morro. Eu não tenho problema nenhum em morrer. Eu não tenho medo da morte. Tomem conta da vida de vocês. Eu faço o que eu quero. Só de pirraça começou a comer mais gordura. Naquele dia ele não passou mal. Naquele dia não. Mas a conta chega. De novo, a conta chega. Uma hora ela chega. Né? Você não vai tomando seus cuidados, principalmente com saúde, uma hora ela chega. E chegou para ele. Ele mora sozinho. Passou mal, ele não desmaiou. Passou mal dentro de casa à noite. E aí, Deus, aí o que você pensa? Poxa, ele falou o quê? Que está preparado, né? Se tem algum problema, ele vai estar tranquilo. Eu escolhi isso, né? Eu sabia que isso poderia acontecer comigo, então estou tranquilo. É isso que aconteceu? Você acha que foi isso? Não foi. Quando chega na hora... Desespero. De madrugada, socorro, pelo amor de Deus, me ajuda, eu estou passando mal. Eu não quero morrer. Ué, cadê a bravata de antes? É o avião caindo, né? É muito fácil a gente falar, porque tá tudo bom, né? Bravata, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. Mas na hora que chega, é sempre eu não quero morrer, me ajuda. E olha o impacto que ele causou na vida dos outros. A maioria em volta são senhoras de idade. De madrugada, gritando socorro. Olha só o furdunço. Olha só a confusão que ele causou. E o perigo de uma dessas senhoras passar mal e acabar indo para o hospital também por causa dele. Por causa daquele desespero, ele dentro de casa não conseguia se levantar e gritando, me ajuda que eu vou morrer, não quero morrer. Imagina. A gente tem que pensar nessa questão, é por isso que eu contei essa frase aqui. Amor ao próximo não é um sentimento, mas uma atitude. A gente esquece muito isso. Em determinadas situações, a gente acaba esquecendo, a gente acaba
tomando ações sem pensar no impacto que isso pode causar naqueles que estão à nossa volta, naqueles que gostam da gente, né? Principalmente na questão da saúde, né? A gente deixar de... Né? Você acha que é só você que vai ser impactado? A vida é minha, a saúde é minha, não é. Vai impactar a vida de todo mundo. Então essa questão de amor ao próximo, a gente tem que sempre pensar, na hora de decidir determinada coisa, tem que pensar nos outros que estão à nossa volta, no que eles podem sofrer, no trabalho não, né? Na questão de, poxa, eu poderia ter evitado isso tudo? Eu poderia ter evitado todo esse constrangimento, toda essa dinâmica que aconteceu em volta de mim, se eu tivesse seguido um outro caminho, né? Tem que pensar agora. O legal é pensar agora, principalmente nós, que temos a gente já está trabalhando para ter essa consciência. Porque quando a gente perceber que não tomou as devidas providências e deu esse trabalho para todo mundo e causou uma comoção em todo mundo, a gente vai se sentir mal. E aí é muito ruim para a gente se recuperar, né? É muito ruim de ficar com culpa. É aquela coisa do remorso, né? Vai ficar com remorso incrível. Né? Talvez a gente consiga se arrepender. Ou seja, tomar jeito e não voltar a fazer a mesma coisa. Mas talvez a gente fique só com remorso. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão de... A caridade é com o outro também. Quando a gente toma uma atitude, os outros vão sofrer as consequências. Indiretamente, mas vão. Principalmente aquelas pessoas que gostam da gente, que são da nossa família, que estão sempre ao nosso lado, elas vão sofrer esse impacto. Vamos pensar nisso aí, para a gente não cair, pessoal, nessa armadilha. E aí eles estão lá conversando, né, com o Alfredo, aquele monte de gente lá no albergue, quando alguns daquelas pessoas do albergue se aproximam do Alfredo, do Aniceto, do Vicente, do André Luiz, eles querem conversar com o Alfredo. E 3 delas vão conversar com o Alfredo, e a gente vai ver aqui a conversa que eles tiveram, né? Como é que estão essas pessoas lá, né? Qual é a ideia que elas têm? Chega um senhor, um senhor de barbas muito alto, né? E diz: Senhor Alfredo, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e aos escravos? Sabe o senhor que vem sendo perseguido durante muitos anos, não posso perder mais tempo. Quando volto para casa? Creio que esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Espera-me a mulher e os filhos. Ou seja, ele está lá na instituição e quer voltar para casa. Ele não quer mais ficar ali. Só que a mente dele está presa no tempo que ele ainda era vivo, né? Ele fala de tempo dos escravos. O livro foi escrito na década de 40, a abolição foi em 1888, fazendo as cálculos aí, 60 anos mais ou menos, no mínimo ele está ali, ele está preso nesse pensamento, né? Ele conseguiu acordar, mas ele só pensa em voltar para casa, sair e voltar para casa. O que o Alfredo fala para ele? Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que a sua esposa, Dona Ciá, pediu que fosse você que tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O camarada está totalmente fora da realidade. Ele não percebeu que desencarnou, né? Ele está crente que ainda está no mesmo tempo do desencarne dele. Ele está preso numa ideia fixa, ele quer voltar para casa, segundo ele, por conta, né, da família, né? Logo em seguida ele fala: meus filhos, né? Meus filhos não são nada sem mim, eles não sabem fazer nada sem a minha presença, né? Eles precisam da minha orientação, né? Aí eu falei: olha, os seus filhos são... Quem deu os filhos a você? Deus, né? Então é quase uma doutrinação, né? Que o Alfredo vai fazendo com muita calma, e ele vai fazendo isso com todos, e a gente fica... É um áudio que eu escutei, e a senhora tinha razão quando falou: é incrível a caridade que o Alfredo demonstra com essas pessoas que vêm até ele conversar. Ele com tantos afazeres, né? Tendo que organizar tanta coisa, né? Um monte de gente carregando coisa para um lado para o outro, acontecendo várias reuniões ao mesmo tempo, e a pessoa vem conversar com ele, falar uma coisa que não tem nada a ver, fora da realidade, e ele tem uma calma, uma tranquilidade de conversar. Ele podia muito bem falar: tá maluco, rapaz, isso não existe, você já morreu, você está encarnado, mas ele sabe que isso não vai adiantar, isso vai ser pior. Então ele tem um tratamento, a pessoa tem que ir despertando aos poucos, com a paciência que ele demonstra, né? E tentando fazer ele parar de olhar só a coisa material, né?
escravos, minhas terras, fazenda, começar a olhar as coisas espirituais, né? Então isso que ele tenta fazer com o Malaquias. O Malaquias, depois que ele, no final da conversa, ele se convence, né? Ele começa a pensar de uma maneira diferente, o Alfredo consegue convencer ele que ele tem que mudar um pouco o pensamento, e ele sorri, e antes que possa falar mais alguma coisa, chega outro. Chega um segundo para falar com ele. É o Aristarco. Esse aí já vem mais com um pouquinho mais de arrogância, né? E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Né? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo, já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco, que não poderá de fazer com as artimanhas políticas. Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Então, esse aí é um pouquinho mais arrogante, né? E está quase cobrando. Ei, fez o que eu pedi, quando é que eu vou sair daqui? Ele está preocupado com a herança que ele vai receber, né? Com o dinheiro da herança, né? E com talvez a probabilidade de ser prejudicado por uma interferência política, né? Então ele está preocupado com isso. Ele quer voltar, ele quer sair dali, voltar para a casa dele para poder, né, para que o processo possa desenrolar da melhor maneira possível. Também está preso no passado, ele fala de Visconde de Cairu, foi lá atrás também, quase na mesma época lá do senhor que eu acabou de falar com ele. Outro que está preso num tempo dele, né? Os dois desencarnaram com um pensamento na cabeça e continuam com esse pensamento, mesmo depois de mais de 60 anos depois da morte, continuam com o mesmo pensamento. O outro preocupado com as terras e com os escravos, e esse preocupado com a divisão da herança que vai acontecer. E aí o Alfredo, com toda a calma, meu caro, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Então, tenta fazer com que ele pare de olhar só a coisa material e comece a prestar atenção mais nas coisas espirituais, né? Que vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o Visconde que não compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisso? Uma hora eles vão ter que deixar tudo para lá. Aí ele pensa, mesmo, os tratantes um dia irão morrer. E aí ele eu não vou ter, eu não vai ficar comigo, mas eles também não vão estar. Aí ele consegue um pouco de alívio, né? E aí se convence também, ri e se afasta. E aí vem a terceira. É a senhora, essa não fala qual é o nome dela não. Senhor Alfredo, peço-lhe que não me retenha aqui. Meu marido é o nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas tão logo me ausentasse da casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens. Por favor, autorize meu regresso. O coração me diz que as felizes estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que minha moléstia teve origem nesse estado de coisa. Por conta dessa situação que eu acabei ficando mal e acabei vindo para cá. Já sei, minha irmã Luiz Alfredo. No entanto, o que adiantaria regressar tão fortemente atormentado? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Aí ela não gostou quando ele falou isso. Não, eu vim para cá, aqui é muito longe da minha casa. Se fosse perto, né? Eu sairia daqui, ia para cá, depois voltaria e seria tratar daqui. Então essa é uma besteira, é uma coisa pequena, não teria necessidade, não tem necessidade nenhuma de eu ficar aqui. Aí ele responde para ela, todavia ninguém maltrata. E seu caso não é tão simples como parece, como você acha que é assim. Né? Tenha calma, os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quando esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. Diferente dos outros dois, ela não gostou muito da explanação do Alfredo. Ela viu, não vou conseguir nada com esse cara, e sai muito chateada, com muita raiva, arranjando os dentes, porque ela não quer pensar nos outros, ela quer resolver o problema dela, né?
E aí o Alfredo, depois que os outros vão embora, né, ele fala, não vou atender mais ninguém, tá? E começa a conversar, explicando essa situação, esses três que vieram conversar com ele. Falando com o Alfredo, Vicente e Eliseu. No ciclo carnal, esses três seriam todos absolutamente normais, né? No entanto, aqui são verdadeiros loucos. Reclamam providências, sem falar no ensejo da eliminação que menosprezaram. Acusam os outros, sem relacionar os próprios erros. Se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Todos eles querem voltar, né, para, não, eu quero cuidar da minha fazenda, né, voltar para a minha família. O outro, eu quero cuidar dos meus negócios, quero continuar com o processo lá da herança. Tudo normal, realmente. E a outra, as minhas filhas estão sozinhas, eu quero voltar, né, ficar junto com a minha filha, com a minha família. E ele fala, não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, né, cuidar da fazenda, pela recepção de uma herança ou pelo bem-estar da família. Mas no fundo, não é isso que acontece. Aqui a gente consegue esconder essas coisas, né? Aqui a gente fala uma coisa e pensa outra. Fala uma coisa e sente outra. A gente acaba conseguindo enganar as pessoas, mas do lado de lá não dá para enganar. E o Alfredo sabe exatamente o que eles estão pretendendo com essas solicitações. E ele explica. O velhinho que reclama de terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. Ele quer poder, ele quer voltar até aquele poder de mandar nos escravos, de mandar na casa. Ele é o senhor, né? Então todas as ordens partem dele. Então ele sente falta de ter esse poder. E ele até utiliza esse poder da forma errada, tiranizando os escravos. Então ele quer voltar para isso. Essa é a vontade dele, esse é o verdadeiro objetivo dele. Não é para cuidar de filho, não. É tiranizar. O cavalheiro que aguarda herança deseja lesar os primos. Ele falou que está com medo que os primos o levem, com medo do Visconde usar a política, né, para prejudicá-lo, mas na grande verdade é ele que queria prejudicar primeiro, ele que quer tirar vantagem. Né? E como ele, poxa, eu não vou conseguir tirar vantagem, eu vou acabar perdendo e eles vão acabar fazendo isso comigo. Então ele desencarnou com esse pensamento e está com esse pensamento até hoje. A única coisa que ele quer, gostaria de conseguir continuar com o plano dele, quando ele estava vivo. Ir lá e prejudicar os primos e conseguir um valor maior para ele na herança. E a senhora, que revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às alturas. Na verdade, ela devia estar gostando da administração do marido, né? Naquele tempo, lá atrás, o marido é que mandava em tudo, né? Cuidava, pagava, decidia o que ia comprar, o que não ia comprar, o dinheiro, os bens eram decididos pelo marido, ela não deveria estar gostando e ela planejou, estava planejando aniquilar o marido para ela assumir a administração dos bens. Então, todos eles ali, né, vieram falando, meus filhos, né, minhas filhas, né, minha família, mas na verdade não era nada disso. Tinha um desejo oculto e por isso eles não podem sair de lá fora. Né? Eles têm que se livrar desse tipo de pensamento para poder evoluir, né? Para poder sair daquela sintonia e para poder começar a caminhar verdadeiramente no mundo espiritual, que estão estáticos, né? Parados, né? Não saem dali para lugar nenhum. Né? Então, eles são doentes, são dementes, parados num tempo que não existe mais e eles precisam evoluir, por isso que eles estão naquela posição. E aí, meus amigos, a gente traz para a gente, né? Por que eles caíram nessa situação aí? Por que eles estão nessa situação? De pensar só em dinheiro, em terra, em se dar bem, né? Em administrar o próprio dinheiro, em lesar o outro por causa de dinheiro, em ter o poder. Por que as pessoas isso? Questão do egoísmo, né? A verdade questão do eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. Né? Enquanto a gente pensar assim, é a total falta de caridade para o próximo. Né? O egoísmo é totalmente contrário à caridade. Né? Então, quando a gente pensa dessa forma, grande chance da gente chegar lá, do lado de lá e ficar igual a ele, plenamente presos no passado e a gente não consegue andar para frente. Né? Então, cuidado que a gente tem que ter com esse tipo de coisa, esse tipo de pensamento egoísta. Procurar ser feliz é egoísmo quando é feito às custas da felicidade de outras pessoas. A felicidade para eles qual é? A do Senhor é mandar nos escravos. Essa é a felicidade dele. Ele quer voltar
a casa para isso, para ser feliz naquela situação. O outro se sente feliz como? Conseguindo enganar, né, os primos para conseguir um valor maior na herança. A felicidade, ele precisa lesar alguém para ser feliz. E a senhora quer o dinheiro, né? O marido, a felicidade dela é: eu tenho que matar o meu marido, só aí que eu vou ser feliz. Quando você coloca isso, a felicidade depende da outra pessoa, né? Depende que a outra pessoa mude ou faça alguma coisa, algum ato. Isso aí é egoísmo puro, né? A verdadeira felicidade não depende de ninguém, não depende das outras pessoas. Depende só da gente, né? Aquela felicidade, aquela paz interior, né? Que a gente sente. Não depende de ninguém. Se depende, se a nossa felicidade depende de alguma coisa, de um carro, de um bem, de uma esposa, de um marido, de um filho, presta atenção. Presta atenção. Você pode estar indo um caminho perigoso aí, tá? Muito perigoso. Amor é uma coisa, egoísmo é outra. E como dirão a Kardec, para a gente fechar, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, assim como a caridade é a fonte de todas as virtudes. A gente tem os dois exemplos, né? O Alfredo, sendo extremamente caridoso, as pessoas fazendo lá o trabalho, talvez eles nem conheçam as pessoas que estão no albergue, né? Fazendo um trabalho de caridade muito bacana, né? Então a gente viu esse exemplo e viu os exemplos do egoísmo, né? Onde o egoísmo pode levar a gente, né? É só aqui, aqui a gente se estrepa também, mas quando a gente chega do lado de lá, pode ser muito pior. No próximo capítulo vai falar daqueles que dormem, né? É um estado anterior desse pessoal aí, né? Você pode ficar preso num estado de coma, num pensamento egoísta seu. E olha só como é difícil você sair desse estado depois. Depois que você desperta, você fica nesse estado aqui, de demência. Olha só o egoísmo, o mal que o egoísmo pode fazer a gente, mesmo depois de desencarnar, principalmente depois de desencarnar. É uma coisa que a gente tem que trabalhar, é uma coisa que a gente tem que combater, né? Essa coisa do egoísmo. Pensar sempre no próximo, nossas ações sempre vão impactar no próximo, e isso, pensar no próximo antes de fazer as nossas decisões, tomar as nossas decisões, pensando nas consequências, isso é caridade. Então vamos exercitar a nossa caridade, né, meu irmão? Muito obrigado, um grande abraço a todos vocês.